Bom dia, meus alunos do nono ano 1. Aqui é a professora Elisângela, professora de língua portuguesa, e chegamos à semana número 4 do PET, volume 5. Só para esclarecer, para quem estiver na dúvida, mas semana passada não foi semana 2? Não, semana passada, como eu postei, foi semana 3. Semana 2 foi aquela semana que alguns acharam, né, que foi por ter recesso e tudo, mas não teve isso, não. Então, já poderiam ter enviado, né? Quem não enviou, é só enviar semana 2 e 3 e fazer essa semana 4. Então, vamos aprender como fazer bem essa semana 4. Aqui nós temos na semana 4 a unidade temática, objeto de conhecimento, as habilidades, né, pertinentes ao nono ano, e o conteúdo relacionado sobre a semana é produção de campanha de conscientização e produção de artigo de opinião. Então, nós vamos precisar escrever um artigo de opinião e produzir uma campanha de conscientização, né, chamada campanha comunitária. Atividade 1. Imagine que você é morador de uma comunidade onde os moradores não respeitam a coleta de lixo e acabam jogando sempre lixo na rua. Você precisará fazer uma campanha de conscientização com os seus vizinhos. Leia os textos a seguir e responda as questões para servir de inspiração para a sua criação. Então, a primeira que nós vamos fazer aqui é só a leitura. Então, nós temos o texto 1, né? Temos aqui um cartaz, né? Rolê consciente, né? Só por aqui a gente já sabe que tem uma gíria nesse rolê aqui. O lixo que você deixa no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Texto número 2. Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Lixo tem lugar certo. Então, não jogue lixo na rua, não faça de terrenos baldios, né, lixões, coloque o lixo em sacos plásticos, respeite o horário da coleta. Então, aqui nós temos as informações, aqui nós temos a imagem, né, aqui nós temos um personagemzinho assim, feito de papel. Texto 3. Seja consciente, não jogue lixo na rua. Então, aqui vocês vão perceber que nós temos placas de sinalização. Então, vamos às perguntas. 1. Compare os três textos, preenchendo a tabela abaixo. Então, no texto 1, recursos visuais. Vamos observar que no texto 1 nós temos uma moldura, né, com lixo, temos letras coloridas. No texto 2, nós temos a imagem de uma pessoa, como se fosse feito de papel reciclado, de papel, né, jogando lixo no lixo, e também letras coloridas, né, com bastante fonte de cores. E no texto 3, nós temos a imagem de placas de sinalização, né, como se fosse sinalização de trânsito, passando a mensagem para não jogar lixo na rua. Tipo de linguagens, observar que no texto 1, usou-se, aqui está relacionado a linguagem figurada ou não figurada, registro formal e informal. No texto 1, vocês vão observar que tem gíria, então, onde tem gíria não tem texto formal, né? E além de ter figura de linguagem. Já no texto 2 e 3, nós temos, não temos a presença das figuras de linguagem, mas nós temos o registro formal da língua, certo? Temos o registro formal. Podemos contar como linguagem figurada as imagens, né? E os recursos persuasivos, vocês vão ver que ele procurou buscar mais a linguagem dos jovens, no texto 2, né? As partes coloridas, com a imagem da pessoa jogando lixo no lixeiro, e o 3 usando as placas de sinalização e as cores, né? Vermelho, verde, amarelo. Atividade 2. Agora é a hora de você produzir sua própria campanha de conscientização sobre o lixo. Se possível, utilize recortes de revistas e jornais. Use a criatividade com diversas fontes de letras e formas coloridas, né? Então, a resposta que é pessoal, nesse espaço aqui, ó, né, que nós temos aqui, vocês vão fazer um desenho, ou de preferência uma colagem, né, conscientizando. Agora, as atividades, a ler aqui as informações sobre o texto argumentativo. Então, aqui nós temos o artigo de opinião, né? Fala sobre ele, que ele é um gênero do cotidiano das cidades e tal. E importante aqui, ó, o artigo de opinião, ele é um gênero argumentativo. Só que é o seguinte, ele é argumentativo, mas ele é argumentativo expositivo. Não é um argumentativo dissertativo, desculpa.
Ele não é um texto dissertativo, argumentativo, igual ao do Enem. Aí vocês, desculpem aqui, vamos tirar essa parte aqui, que ele não é argumentativo expositivo, perdão, tá? É dissertativo expositivo. Então, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo. O dissertativo argumentativo é os textos do Enem. O expositivo, qual a diferença? Ele procura mais expor uma ideia. Então, no texto, no artigo de opinião, você consegue escrever, por exemplo, ou encontrar o narrador em primeira pessoa, né? Que é o nós, o eu, coisa que não é permitido no texto do Enem. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. A introdução, né, com tese, que é a opinião, o desenvolvimento, que é com a argumentação, e a conclusão. Isso aqui nós vimos no começo do ano, tá? Serve, só que se vocês pegarem o caderno de vocês de redação, vocês vão perceber que nós já vimos um pouco de introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora que você já sabe como estruturar o texto argumentativo, escreva uma produção textual sobre a problemática do lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao lixo. Não esqueça de elaborar bem sua tese, de colocar argumentos que validem sua ideia e de apontar uma possível solução para a problemática. Seu texto deve ter de 15 a 25 linhas, tá? Textos com menos que isso não serão aceitos. Veja também exemplos do gênero de artigo de opinião em revistas ou jornais, como por exemplo, aqui vocês têm um site, tá? Vocês podem estar pesquisando. Ó, eu deixei como dica você seguir o modelo abaixo que eu fiz para vocês. Por quê? Escrever um texto, um artigo de opinião não é fácil. Então, ele precisaria de mais tempo. Nós precisaríamos de mais tempo para estar escrevendo esse texto. E de preferência presencial. Então, eu não posso exigir de vocês um artigo de opinião bem feito da forma que está pedindo aqui. Então, o que eu fiz? Eu criei a introdução e uma estrutura para vocês estarem continuando o texto. Então, ó, o tema é a problemática do lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao texto. Então, ó, a introdução de todos vocês será essa daqui, tá? Deixar de recolher o lixo, lixos amontoados nas ruas, falta de coleta e má educação das pessoas em relação ao lixo era uma cena completamente incomum há décadas atrás. Os problemas com o lixo nosso de cada dia é a realidade do homem moderno. Então, aqui, ó, nessa parte negrita aqui, ó, vocês têm a tese, tá? Que o problema do lixo é um problema do homem atual. Embora os problemas com o lixo e com as pessoas que contribuem para isso também seja algo da sociedade odierna é sociedade moderna, tá? É preciso atentar para o fato de que houve o crescimento populacional e a industrialização da maioria dos produtos, mas as gerações anteriores não se prepararam para lidar com o volume do lixo que esse crescimento produziu. Então, aqui nessa parte grifada aqui, nós temos um dos problemas que nós vamos estar usando no desenvolvimento. Diante desse cenário, a conta não fecha. Os problemas com o lixo são cada vez mais frequentes. Uma hora é a falta de coleta por parte do poder público, aqui nós temos um agente, tá? De transformação. E outra hora são as pessoas que não colaboram descartando e não separando corretamente o lixo. E ainda tem as chuvas, que é um outro problema que nós temos com a falta com o problema do lixo, que trazem de presente para nós todo tipo de lixo que supostamente foram jogados fora de nossas casas. Aqui no desenvolvimento, vocês vão continuar assim. A partir daqui, né, vocês vão construir um parágrafo, 1 ou 2 parágrafos, né, para o desenvolvimento, apontando argumentos sobre. Então, aqui eu vou pedir para vocês 2 parágrafos. O primeiro, o crescimento populacional, vocês vão falar sobre o crescimento populacional e a industrialização da maioria dos produtos, mas as gerações anteriores nos prepararam para lidar com o volume de lixo e esse crescimento produzido. Então, aqui, o primeiro parágrafo, vão falar sobre isso, tá? E o segundo parágrafo, vocês vão falar sobre a falta de coleta por parte do poder público e a má educação das pessoas em relação ao lixo. E também das chuvas, né? E como consequência das chuvas, as enchentes, deslizamentos, as mortes, alagamentos e doenças. Já no último parágrafo, vamos usar um parágrafo de conclusão, certo? Escreva novamente
sobre a problemática do lixo, né, que você apontou no desenvolvimento, retome a tese, né, os problemas com o lixo nosso de cada dia, né, e uma realidade do homem moderno, e apresentar a solução possível, desenvolver dois agentes, tá? O poder público e a sociedade para resolver esse problema. Assim que realizar as atividades, já podem enviar, não deixe acumular, não deixe de enviar as atividades anteriores ainda não enviadas. Lembrando que os PETs têm data limite, 1 e 2 é para agora, dia 30. Um abraço e uma semana muito feliz para vocês, professora Elisângela. Até a próxima.